Bem-vindos ao GoCast, nosso podcast sobre o mundo político do estado de Goiás. Eu sou Marina Remy, estou aqui hoje novamente com meu amigo e parceiro João Paulo Teixeira. Eu ia falar advogado, jornalista João Paulo Teixeira. Estamos hoje aqui com um convidado ilustríssimo, né, João Paulo? Ele é ilustríssimo aqui. Você quer apresentar o nosso convidado? Amigo de longa data, né? Prazer recebê-lo. Doutor, sempre uma honra estar conosco. Advogado. E hoje é uma honra, né, Marina? Queria que você apresentasse um pouco mais desse grande currículo dele. Eu já dispenso o doutor, viu, João Paulo? Tem gente que me chama de doutor de senhor, falando não tenho nem barba. Como é que você me chama de doutor de senhor? Pelo amor de Deus. Na hora que eu soltar o currículo dele, vocês vão ver que o cidadão é doutor mesmo. Ele é doutor honoris causa já. O Vitor Hugo Pereira, dos Santos Pereira, que ele vai contar do sobrenome dele, que ele adora falar do sobrenome dele. Ele que é administrador de empresa, advogado, professor universitário, influencer, lutador de judô, né? Lutador de judô. Faixa preta de judô. Faixa preta de judô. Meu amigo. Somos colegas de faculdade. Estudamos juntos, nos conhecemos há muitos anos. E eleito um dos 10 jovens mais influentes da política goiana por uma pesquisa feita pela RPC, né? É isso. Boa noite, Vitor Hugo. E gente, boa noite. Primeiramente, assim, a satisfação estar aqui. A Marina, a gente é amigo de bancada. Primeira entrevista que eu dei na rádio, ela estava na minha frente, eu tremi. Eu falei, meu Deus, será que tem alguém nessas ondas da rádio aí nos ouvindo? Eu não sei nem se tinha gente ouvindo, mas a gente já estava lá, sentado. Sábado, 7 horas da manhã. 7 da matina. E hoje nós estamos aqui anos depois, né? Todo mundo já amadureceu tanto e tudo. A gente ainda era estudante, universitário. Era estudante. Era pré-eleição de 2018. Era na pré-eleição. Esqueceu de falar aí que essa eu pesquisei. Pré-candidato a presidente do Brasil. Pré-candidato a presidente do Brasil. Quero começar com essa. Da onde que surgiu essa ideia? E depois a gente vai falar de muitas outras coisas. Não, eu falo isso, né? Assim, a gente já viu tantas pessoas chegando na presidência do país com menos preparo, que eu olho pra mim, vejo minha trajetória, minha integridade. Por que não eu? Eu falo, uai, por que eu não posso? Eu vejo pessoas tão despreparadas, né? Você vê gente que sai do pau de arara lá do Nordeste, analfabeto, e vem ser presidente. Você vê um presidente hoje que tá lá no país falando tanta besteira, às vezes com um despreparo tão grande, mas por que não eu? Então, assim, às vezes eu falo muito, e direto, onde eu tenho voz eu falo, né? Falo, Vitor, me fala uma meta sua, meta factível, de pegar. Aí eu falo, olha, eu quero ser presidente da República. O povo, não, mas é seu sonho? Eu falo, não, sonho não, é meta. Meta é diferente de sonho. Eu tô pagando o preço todo dia. Então eu acho que um dia eu posso ser presidente do país, sem problema nenhum, me preparo pra isso. Olha aí, mas um dia quem foi presidente pensou isso. Claro. E eu falo, por que não eu? Né? Por quê? Então eu venho pagando o preço e aquela velha coisa, né? Esperando minha hora. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu espero minha hora. Não só para... Eu falo assim, presidente e tudo, mas uma trajetória política. Nunca tive um cargo eletivo. Estou sempre militando, sou advogado. E estou sempre militando na política, dando meus pitacos, enfrentando os grandes, né? E tudo. Esperando minha vez. De um dia ter um cargo eletivo e um dia ser presidente do país, velho. Por que não? Exatamente. E... Quer tentar algum nessa próxima eleição? Olha, eu acho que política é muito assim, momento, é construção. Eu não gosto dessas ascensões meteóricas, porque a decadência também é meteórica. Aqueles que vêm para o cenário político de uma vez, estouram de votos, que você tem que pegar um container para colocar todos os votos dentro da urna eletrônica, eles sobem de uma forma rápida, mas descem também de uma forma rápida. Então acaba que fica 4 anos. Eu não tenho pressa para entrar no cenário político num cargo eletivo. Eu quero o seguinte, ter a credibilidade, a solidez, a credibilidade política, para que quando eu entrar, eu me perdure. Perdure por quê? Porque eu quero viver de política? Não, porque eu quero dar resultado no que eu vou fazer. Hoje, um projeto de lei, por exemplo, que você propõe no Congresso Nacional, ele tramita lá em média 6, 7, 8 anos. Se você for um mandato só, você não vê nenhum projeto de lei seu sendo aprovado. Então, assim, não tenho pressa para entrar. Mas eu faço uma solidez bem, assim, uma carreira sólida, com credibilidade, para no dia que eu entrar, eu perdurar e conseguir mudar a realidade do estado, do país e do município. Eu nunca vi ninguém falando assim, de criar uma base, criar uma raiz. Isso é fantástico. E o que você está fazendo para construir essa base? Olha, João, não precisa de um mandato eletivo para você fazer a diferença. Eu falo para você que com conhecimento jurídico que eu adquiri ao longo da faculdade, dos meus estudos, eu já barrei alguns bilhões, por exemplo, de impostos.
não só a nível do município, mas no estado de Goiás. Enfrentamentos jurídicos, judiciais, dentro da Assembleia Legislativa, que uma pessoa com mandato não tem coragem de enfrentar. Verdade. Vou dar um exemplo para você. Iris Rezende era o prefeito de Goiânia. Eu entrei com uma açãozinha no Tribunal de Justiça e barrei 30 milhões de arrecadação nos cofres públicos da Prefeitura de Goiânia. O Iris é um figurão. Às vezes a pessoa Claro. tem medo. Nossa, eu vou entrar contra o Iris, às vezes ele vai me socar no ninho e não vai deixar eu crescer politicamente. Nunca tive medo disso. Ação Popular? O que foi que você entrou? Foi uma ADI. ADI. Rumei um partido que na época topava, porque não era da base do prefeito. Fiz a tese. Bati de porta em porta na Assembleia Legislativa, falei, deputado, quem de vocês aí quer topar uma briga para ir para mídia? É de graça, não cobro nada. Arruma só partido para mim. Achei um partido e entramos. Liminarmente conseguimos uma cautelar e, no final, foi julgada e deferida. A nossa DI foi julgada procedente, decretada inconstitucional. As taxas de fiscalização e funcionamento, o famoso alvará, aqui em Goiânia, foi 1 ano, 30 milhões de arrecadação a menos nos cofres do município de Goiânia. Sem contar com minhas brigas contra o Caiado. Então, mas aí nessa época, então, que você fez isso com Iris foi? 2020. Último ano de... me perdoa, 2020. 2020. Sim, foi 2020. Foi o ano que você começa aí na estrada da DIFAL ou não? Foi... O DIFAL foi em 2019 que eu comecei a militar. Como eu já peguei essa veia de barrar imposto, barrar tributo, e eu comecei logo essa briga com o maior contra o governador, que muita gente tem medo de enfrentá-lo, porque ele é a moda antiga, eu já peguei essa linha. Como eu já estava brigando com o Ronaldo Caiado há muito tempo nos tribunais, na Assembleia, e, né, aonde eu ia, aonde eu tinha voz, TV, rádio, rede social, eu, logo em 2020, detectei outra irregularidade no Código Tributário do município e fui para cima. E consegui você foi judicialmente. direto contra o governador. Ah, foi. Eu falei, gente, eu tô aqui. Eu Já não que sou eu tô aqui, eu não sou ninguém. Eu não tenho ninguém na advocacia por mim. Eu sou o primeiro da minha família a ser um advogado. Eu brinco, né? A Marina mesmo falou, meu sobrenome é Pereira. Ou seja, nenhum advogado famoso é Pereira. Pro STF você não vai. Não tem jeito, né? Com esse sobrenome. Eu vou, Entendeu? Remy. É Não, nome de Remy é ministra. chique, é lindo. Nossa, Marina Remy é nome de ministra, do TST, presidente do STJ, do STF. Agora, Pereira não. Eu vou desbravar. Eu quero ser o quê? Eu quero ser um advogado renomado, com credibilidade. Eu quero ser o quê? Presidente da República um dia, governador do estado um dia. Eu vou mirar no grande. Eu vou mirar nele e vou pra cima. Davi Golias. Aí eu fui, comecei. O Lula diz isso, que é uma... Eu acho que na sua inspiração, pelo que eu tô ouvindo aqui, depois você fala se for. Mas o Lula falava isso. Lá na década de 80, quando ele ia enfrentar as greves, né? Ele fala assim, eu não brigo com ninguém pequeno, eu quero xingar o dono da Volkswagen. Por quê? Porque a gente é do tamanho do que a gente briga. Claro! Virou presidente do Brasil com esse pensamento. Não, né? é verdade. Não, esse é o pensamento do antigo dono da Folha de São Paulo também, o Frias. Ele falava assim que quando você é pequeno e você vai brigar com alguém, você só tem uma pedra. Você tem que tacar essa pedra na testa, porque você só tem uma chance, entendeu? O meu foi o governador, Ronaldo Caiado. Foi uma das primeiras brigas minhas. Deve E foram... gostar de você Não, até e hoje. foram coisas assim, João, que assim, foram questões técnicas. Mas explica pra gente, assim, Técnica. resumidamente, o que é o DIFAL? Assim, Por pro exemplo, o leigo. DIFAL foi minha primeira pauta na militância, na advocacia e na política. DIFAL é um apelido, na verdade, de um imposto. Diferencial de alíquota de ICMS. Ou seja, um micro e pequeno empresário, desde 2018 para cá, nunca na história pagou o tal do DIFAL. Porque o micro e pequeno empresário paga só aquele boleto do Simples Nacional, Verdade. né? Que é um boleto só, único. De 2018 para cá, começou-se a cobrar o que? O DIFAL aqui no estado de Goiás. O que o Caiado fez? Promessa de campanha. Gente, eu vou acabar com o DIFAL, que ao meu ver é ilegal, é inconstitucional, se eleito governador eu for. Ele foi eleito, viu que representa 220 milhões de reais na arrecadação do estado. Aí ele não quis renunciar. Aí ele olhou e falou, meu Deus, menos 220 milhões, eu vou continuar massacrando o micro e pequeno. Só que nesse meio termo... Mas ele vem incluído naquela folha do Não, um Simples, boleto né? separado. Por isso que ainda é mais inconstitucional ainda. Eu nunca paguei esse boleto, então eu tô fudido. Se você compra uma mercadoria fora do vem. estado para revender aqui, É muito é do Simples e-commerce. Nacional e micro e pequeno empresário, você paga. Não é todo segmento não, entendeu? Entendi. Tem que ter produto palpável que você compra fora do estado para trazer para cá, né? E aí, o que eu comecei a ver? Opa, o Caiado começou a não foi no primeiro mês, no segundo mês ele não extinguiu, no terceiro não. No terceiro eu falei, quer saber? Vou entrar com a medida na Assembleia Legislativa e vou entrar com a ação no tribunal. Você entrou Aí com a comecei. medida popular. Não, primeira coisa de todas foi com um decreto legislativo na Assembleia. Porque aí você fez no mandato do Thiago Albernaz. Isso, exatamente. Ele foi, como eu não tenho mandato, ele foi o padrinho político, vamos dizer assim. Ele que apresentou
né, essa Mas proposta. não tem uma possibilidade de que um cidadão comum não pode apresentar um projeto? Depende, tem algumas restrições muito pode. grandes, né? Não só de cidadão comum apresentar projeto de lei, que é muito difícil, tá? Ou de uma ação popular. Mas a ação popular não discute tudo, não. É. Ela não pode, por Ela exemplo, não atacar a comenta, lei, ela não né? pode... Então, assim, tem algumas questões. Entendi. O mais fácil era o quê? Decreto legislativo na Assembleia através de um deputado. Só que, obviamente, foi aí que eu atinei pro jogo político. Uhum. Falei, jurídico não é tudo, eu tenho que ter o político. Apresentei tudo bonitinho, falei, opa, menos 220 milhões de reais para o governador e mais 220 milhões de reais na economia girando. É riqueza, né? É Uhum. menos imposto. E nada. Aí o líder do governo fez manobra e jogava pra cá. Quando você vai ver, não vota. Não vai. Não vota, a base do governo é grande. Aí foi aí que eu falei, meu Deus, não é só jurídico. É jurídico e político. Não basta eu ter a conhecimento técnico, eu tenho que ter influência política. Eu tenho que convencer, Eu tenho que né, convencer, alguém de eu tenho que fazer ter isso. mandato, eu tenho que eleger pessoas, eu tenho que ter um grupo. Uhum. Aí eu comecei a caminhar politicamente também. Não deu certo lá, pra onde que eu parti? Justiça. Tribunal. Fui batendo na porta de empresa por empresa e conseguindo. Explicando pro empresário. Explicando pro empresário. Você vai... Olha De que legal. empresa por empresa. Hoje eu tenho algumas centenas de empresas que pararam de pagar o DIFAL Uhum. aqui no estado de Goiás. Né, Ah, então elas param por ação. elas não. param. A ação tem que caso a caso. provocar. Não, então a empresa tem que provocar. Tem que provocar, Ainda até não porque tem. a única medida que poderia parar, do modo geral, seria pela Assembleia. A lei geral. Mas não tem ânimos tem. político. Uhum. Entendi. Como é que o governador, na hora, se um deputado da base votar ou botar pra votar um projeto desse, ele só liga lá, companheiro, você tá expulso da minha base. Seus 560 cargos no estado estão sendo agora exonerados. A sua esposa, Esquece. prima, É. sobrinha. Esquece. Então essa foi minha primeira pauta, que me deu muita visibilidade, que eu bati com coerência Mas no você não governador. conseguiu, assim, um terceiro setor pra te ajudar? Uma CDL, uma... Demais! Marina, quando eu dei na mão do deputado a tese, falei, deputado, você tá pronto para enfrentar isso? Creio eu que ele subestimou a potência do projeto. Falei, não, tô pronto, você tem certeza? Até então ele se dizia até independente, né, da base do governo. Quando nós, lembro até hoje, dia 4 de abril de 2019, protocolamos o projeto. Dia 5 de abril de 2019, às 13 horas da tarde, o corredor da Assembleia do deputado que apresentou, não cabia gente. Já indo chorar. CDL do estado inteiro. Todas as associações de micro e pequenas empresas, a CIAG, a CIEG, o povo falou, você salvou nossa vida. Essa medida é o que a gente está clamando a Deus, tem tempo, para o setor produtivo respirar, principalmente o micro e pequeno. Uhum. Então, assim, no outro dia, lotou a galeria, o pessoal falou, só que mal sabiam eles que era só um começo, Que era só que a um- guerra política ia engolir só o um jurídico, né? Faz assim um parâmetro para mim. Vamos supor um valor hipotético. A cada R$ 1.000 que esse pequeno empresário paga, o DIFAL representa quanto desses 1.000? Vamos supor, a cada R$ 1.000 de mercadoria, você vai pagar R$ 200 de DIFAL. É Nossa, muito alto, é muita coisa. Muito. Porque você pega um percentual do seu ICMS daqui do estado, o ICMS do estado de lá faz uma diminuição, né, na matemática, Uhum. o percentual que sobrar incide sobre o valor que você comprou a mercadoria. É pesado. E É outra, pesado mesmo. você Não, e a paga tributação. antecipado. Não, e você paga antecipado, João. Se eu compro hoje, que é a minha matéria-prima, hoje ele vence no final do mês, independentemente de eu vender no final do mês. Você tá doido? Micro e pequeno, cara optante do simples, pequenininho desse tamanho. Ele passou a pagar 4, 5, 6 mil de DIFAL por mês, que era o salário dele. É, Você por com- elabore dele. Acabou. Qual que é a relação direta dele com o ICMS? É o ICMS. É o ICMS. É o DIFAL- cálculo em cima disso. DIFAL é o quê? Diferencial de alíquota AL, DIFAL, de Aham. ICMS. É porque, por exemplo, no e-commerce, eu compro em Goiânia, eu compro em São Paulo e vem pra Goiânia. Certo. Agora eles tributam em Goiânia e em São Paulo, entendeu? O de fala. Exato. Aí você pega o diferencial de alíquota, ICMS daqui, e o de lá, de onde eu comprei, diminui, vê quanto que sobra e incide sobre o valor da compra. Entendi. Ah, a diferença entre os Um é dois. 5, o outro é 3. Porque cada estado pratica uma Isso. Tem uma tributação. tabela, né? Tem uma Uma- tabela em que você... Goiás hoje está com quantos por cento? Depende do produto, depende do que você vai comprar, de qual que é o patamar, mas a alíquota média, média, é de 17%. Então, vamos supor, outra tese que eu encampei também, que foi outra briga contra o governador, que hoje está sendo materializada. Eu ia chamar de doido, louco, nós vamos chegar lá. Ah, você é doido, você é maluco, você é louco. Eu falei, não, tem corroboração, tese jurídica sim, quando eu quis baixar o ICMS da gasolina de 30% para 17%.
Tem uma tese jurídica para isso. Então, Inclusive, assim... teve um projeto votado essa semana Sim, no Congresso Senado. Nacional, que limita e bota com 17% o teto da cobrança do ICMS. Só que isso eu fiz há 2 anos atrás, Qual aqui em que é Goiás. essa tese? Vamos lá? Vamos. Para ser bem didático, bem simples. Para você, João, um charuto lá de Cuba é um produto essencial ou é um produto supérfluo? Um charuto. A minha é diferente, porque eu já participei de confraria de charuto. Não, pra Mas mim é é supérfluo. supérfluo. Vamos lá, pra mim é Você precisa de um charuto para viver? Não, ninguém Não. precisa. Outro, um champanhe dinamarquês. Não. Você vive sem um champanhe? Eu nunca tomei, você vive sem? Não, só ouvi Eu falar. tenho. Igual Beleza. caviar. Então bota nessa prateleira aqui, ó. Produtos essenciais, certo? Uhum. Beleza. Do lado de cá, João, você vive sem gasolina? Produto supérfluo. Não, Supérfluo. Isso. Você vive sem gasolina? não, Marina, você vive sem Não. energia? Não, Você vive, João, sem arroz? não. Você vive sem feijão? não. Isso são produtos o quê? Essenciais. Então vamos pegar os essenciais e botar em outra caixinha. João, Marina, o de cá é o produto supérfluo. Vocês acham que o produto supérfluo, que não muda nada na nossa vida, ele tem que ser altamente tributado ou baixo tributado? Tributação baixa. Alto, mais alto. Porque se você quer fumar um charuto é porque você tem condição. Agora, o produto de comer, arroz, feijão, gasolina e energia, o Estado tem que tributar mais ou menos? Menos. Menos. Quase nada, se puder. Quase nada. Aí o Estado de Goiás me vem e faz uma tabelinha de produtos supérfluos. São produtos supérfluos no Estado de Goiás. Ou seja, produtos supérfluos, tributação nas alturas. Bota gasolina. Gasolina. Meu Deus. Bota o quê? Luz, energia. Tinha Bota o quê? Diesel. fez isso? Bota o quê? Etanol. Uai. Fez a Schmidt. Ronaldo Não, mas Caiado. foi a Schmidt. Tinha até um- Entendeu? A Foi o Cristiano secretária- Schmidt. Tem até um meme circulando que o ICMS da gasolina de aviação é bem menor do que o... É porque aqui nós temos incentivos fiscais para isso. Para Goiás se tornar um entreposto, vamos dizer assim, para o pessoal vir aqui e arrecadar, e o Goiás Abastecer arrecadar, aqui, né? abastecer, eles fazem isso. Ou seja, qual é a tese jurídica? Pera aí, gente. Gasolina, energia elétrica e etanol são produtos essenciais. Logo, não pode ser tributado em 30% como um charuto cubano, mas sim 17% como arroz e feijão. Uhum. Essa é a tese jurídica É que alto, hoje passou no inclusive, né? Congresso Nacional. Eu- Só que eu eu vi. propus ela aqui há 2 anos atrás. Foi Entendeu? aprovada semana passada. O Bolsonaro até fez um Foi. grande ato político Foi. disso e tal. Mas Mas aí, agora, da maneira também que as coisas foram aprovadas também, não tem esse embasamento, igual o Vitor falou, não. Porque eles pegam a coisa do momento ali e tentam dar uma Eleição, né, consertada. Maria? Eleição. Tenta dar uma... E outra coisa Uma também que coisa. pode... É o famoso efeito em cascata. Né? Porque você já tem essa alíquota, ela alta em vários produtos. E o grande problema do país é o seguinte. Tudo vem por estrada, né? Então, quando você tem uma alta tributação em combustível, por exemplo... Obviamente. Tem encarece Aí tudo, encarece frete. Aí vem tudo um efeito cascata, né? Assim, é claro que é muito complexo discutir isso. Mas, gente, nossa tributação no país é sobre consumo, não é sobre renda. Porque eu sou super contra. Entendeu? Nós somos. Então, a pessoa que ganha um salário mínimo paga X de imposto nessa água. E o cara que é dono, né, do estado de Goiás, ele paga X isso, aqui. Isso não me entra na cabeça. Tipo, o Abílio Diniz paga na Coca-Cola Isso. R$5 e eu pago R$5. É a O mesma único imposto que acompanha a renda aqui é o Gente. famoso imposto de renda. É um Entendeu? absurdo. Então, assim, a tributação brasileira é sobre o consumo e não sobre a renda. Então é pesado. É complicado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Vitor. Eu brinquei aqui que você é influencer, mas você é muito conhecido mesmo nas redes sociais. E eu te conheci numa outra época, um pouco antes disso. E qual que foi o momento que te deu o estalo? Porque eu sei o momento que te deu o estalo que você trocou a administração de empresa pelo direito, você já me contou. Foi. Mas quando te deu o estalo, assim, que você era aquela pessoa pacata, não sei o quê, estudando para advocacia pública, você falou, não, eu quero entrar para a vida pública. Na verdade, foi quando eu me senti pronto e seguro na área jurídica. Porque nada, João Paulo, a Marina me conhece há mais tempo, mas nada é quando você vê um cara, igual você falou, aquela frase, repete aí pra nós do jabuti, da tartaruga. A tartaruga em cima do poste, alguém pôs. Ou Esse enchente. Aí, árvore. gente. Ou enchente, que ela não, né, não foi um milagre de Deus. Então, assim, muita gente olha e fala assim, meu Deus, igual eu, tenho 29 anos, sou procurador-geral em Aparecida, normalmente isso não acontece, porque eu não tenho família no meio, nem nada. Vamos dar um exemplo, num cargo público. Pela competência. Só que a Marina viu pagando preço. Eu estudava 10 horas por dia dentro da minha casa. Eu fiquei 4 horas fora do ciclo de amizade, né? De convívio, ninguém me via.
Eu vendi uma empresa que eu tinha, fiquei 4 anos socado dentro de um quarto, estudando direito, falando, só saio daqui se eu for ou procurador do Estado ou um baita de um jurista com conhecimento técnico. Quando eu me senti seguro, que eu estudava já, eu lembro até hoje, foi na hora 6.500, que eu cronometrava até a hora. As 10 mil horas? Eu lá, tenho você as horas, né? Quando bateu 6.500 horas, eu falei, pronto. Eu Não, acho que tá na hora do povo me ouvir, porque eu tenho uma consistência para falar. Primeiro ato, rádio. Nós fomos pra rádio junto, 2016. Aham. A rádio foi evoluindo, a rede social foi engajando, pessoas foram seguindo, você foi começando a falar. Tinha conteúdo, E né? tudo naturalmente foi acontecendo de lá pra cá. Então, qual o momento do estalo? Na hora 6.500, quando eu falei, pronto, eu tenho credibilidade pra falar e alguém me ouvir. Não tô Hoje eu falando- posso falar com Não autoridade. tô falando bobagem, Entendeu? vou E você- falar. Só para Exatamente. fazer um parênteses aqui, tem a teoria das 10 mil horas. Já viu ela? Conhece? Todos os... Tem um escritor canadense, o que ele fez? Pegou os grandes players do mundo. Bill Gates, enfim, os fora de séries, Tesla. outliers. Todo mundo Zuckerberg. em algo extremamente especializado só consegue ser proficiente naquilo em 10 mil horas de trabalho. Como, por exemplo, se você for um programador, se você for um músico, um pianista, por exemplo, você só vai ter eficiência com 10 mil horas. Você foi gênio, né? 6.500. Sozinho, dentro de casa e tudo. Eu falei, pronto, Mas- tô pronto, agora eu vou. Mas você acha que isso veio do esporte? Demais. Porque, por exemplo, você é do Minha judô. base. Judô, a pessoa só vai lutar se ela não Minha vai base. apanhar, né? Minha base de tudo. Marina, o judô é uma filosofia de vida. Eu comecei judô aos 3 anos de idade. Já são mais de 25 anos de tatame. Sou faixa preta de judô. Até tudo tem um ensinamento. Primeiro, faixa preta. Você chegou no topo. Não desistir. O que é o faixa preta? Nada mais é do que o branca que não desistiu. Tanto é que a faixa preta gasta é branco por baixo. Então, primeira coisa. Outra coisa, eu acumulo muito mais derrotas no judô e no tatame do que vitórias. Isso me ajudou a ser um ser humano muito melhor, que é a vida da gente. Tem até um professor de processo civil que conta uma historinha e eu espalho essa historinha. A vida é igual pipoca São João. Aquele saquinho de pipoca doce de, né, vermelho. A cada 7 pipocas sem doce, vem uma docinha. Nossa, valeu a pena o saco Quem inteiro. falou esse jogo? João Augusto. Ele fala, aí você vem comendo 8, 9 pipocas. Fala, nossa, que horrível, murcha. Aliás, João Augusto é Né? ótimo pra vir aqui. Sem doce, ele é Trazer ótimo, ele. João fantástico. Augusto, tá ligado aí? Pode vir. Aqui do IGD. Do IGD. Exatamente. E aí, na 10ª pipoca, você fala, nossa, aí você quer comer mais. Aí tem 8 ruins, aí uma é doce. Então, o judô foi isso. Eu rodei o Brasil, fui um atleta de alto rendimento na base, né? Ganhei campeonatos, perdi campeonatos. Só que eu tenho muito mais derrotas do que vitórias. Você tem Né? esse ranking aí? Nossa, eu tenho muita. Eu tenho 280 medalhas de judô. Eu tenho algum. Judô não é muito de esporte, Mas mas. você tem igual aquela de boxe? Ganhei tantos, perdi tantos? Não, porque no judô, no campeonato, por exemplo, você faz 8 lutas. Ah, você não soma luta. Você não tem. Não é um evento, uma luta, né? Ah, tá. Então eu tenho sem dúvida. Hoje, o esporte ele deu toda essa base pra mim, essa e outra. Você O tem mais de que- 10 mil horas de judô. Nossa, 25 anos de entendeu? Então é o judô, sem dúvida nenhuma. E o meu atributo, se alguém fala assim, sabe aquelas entrevistas de emprego? O cara Sei. fala 3 qualidades. Eu falo, não, eu vou falar uma, que é a minha principal. Disciplina. Veio de onde? Do judô. O esporte oriental, japonês. Então é minha base, sem dúvida nenhuma. Disciplina. Disciplina. Mas você E as outras pratica duas? hoje ainda? Desculpa. Esporte, assim, mais Assim, tranquilo, casual, né? mas você não compete, não... Não Não tem já- aquele dia certinho de Não, treinar? rodei demais, o Não dá Brasil aula. inteiro. Volta e- na pergunta do emprego. Vamos ver se ele mais pode ser duas. contratado no Se ele grupo. pode ser contratado aqui no Golcast. Dos 3, um é disciplina, qual que é os outros dois? Disciplina é o carro-chefe, né? Que eu falo pra todo mundo. Disciplina é o carro-chefe. Meu lema de vida é disciplina. 2, lealdade. Tanto pra advocacia, tanto pra Lealdade, eu política. acho uma coisa impressionante que a Lealdade. pessoa tem que ter. Lealdade. Porque no meio Às da vezes política, nem com outra pessoa, mas se ela for leal com ela mesma, pelo menos, já é de meio tabela, caminhado. de tabela entendeu? você beneficia o outro. Você beneficia Então eu o sou outro. absolutamente leal. Bom. Eu sou de um grupo político, eu sou de um grupo político. Uhum. Eu defendo um cliente na advocacia, eu defendo um cliente na advocacia. Entendi. E aí vem as propostas de você fazer uma má atuação, abrir as pernas, tem de tudo. Política, então, nem se fala, mas eu sou leal. E terceiro, eu sou do time Trabalho Duro, Cristiano Ronaldo, né? Eu não sou Messi, não tem talento e eu tenho certeza que o trabalho duro, ele supera o talento. Então eu sou o burro que vence a burrice pelo burro cansaço você todos não os dias. é. Burro que vence a Não, não política a burrice pelo cansaço todos os dias, Marina. Te falo, se eu não... Te garanto, se a gente pegar, nós 6 aqui no estúdio,
Se a gente pegar um livro agora, uma página do livro, e cada um lê aqui, fala, ó, gente, vamos ler em 2 minutos e conta o que você entendeu nesses 10 minutos, nesses 2 minutos. Vocês vão falar perfeitamente melhor do que eu garanto. Só que, Você vai ler várias naquele vezes. primeiro momento, eu vou ser o último. Não vou dar conta de falar o que eu gravei. Vai fazer as raízes. Mas, na hora que acabar tudo, que cada um deixar seu livro pro lado, eu levo ele pra casa. Aí eu vou ler ele outras 10 vezes, Então faço um você- resumo, outras 15 vezes, faço resumo, até chegar um dia que ninguém de vocês vai estar lembrando desse livro e eu vou ter ele decorado na cabeça. Isso tem imperador romano que lá, 2.000 anos atrás, já pensava isso. Ele usava um escravo ou alguém ali que andava com ele, dizendo o tempo inteiro, você é burro, você é feio, porque isso te prospera. Porque faz. o poder é muito isso, né? O poder é muito convencedor, né? Então, você é imperador de Roma, se não tiver alguém para falar que você é burro, Baixa que a você bola, é feio, né? aí a vaidade sobe pela cabeça e você não Hoje tá consegue. difícil, porque você falar isso aí é bullying, é depressão, é não sei o quê, né? Mas... Mas isso é Santo Agostinho, né, que falava, prefiro aqueles que me criticam àqueles que me bajulam, porque aqueles me corrompem. Eu tenho uma dúvida aqui, Vitor, mesmo assim, que eu ia até te fazer um dia que a gente se encontrasse. Você hoje é advogado, especialista em direito público e direito eleitoral. Você entrou aí para esse ramo de direito eleitoral. Tem alguns clientes, digamos, famosos. Eu não sei se ainda são seu cliente, mas eu sei que já foi o delegado Valdir, sei que foi... Valdir, quando ele era do PSL ainda. Do PSL, políticos, de um modo geral. De um modo geral. Mas você também fala abertamente que você tem essa pretensão da vida pública. E como você concilia isso? Porque eu penso, o seu cliente não pensa, esse menino vai ser meu concorrente um dia. Como é que ele vai ser meu advogado se ele vai concorrer comigo? Não vou Entendeu? criar cobra debaixo do travesseiro. Isso, como é que Mas, Marina, isso já me beneficiou e também me atrapalhou. Eu já fui tolhido, eu já entrei em locais em que eu assumi cargos públicos, em que eu fui e tentaram me matar no ninho, tentaram me sufocar. Uhum. Sabe aquela relação abusiva, aquela relação tóxica, política? Aconteceu. Quando você estava na prefeitura de Goiânia. Um exemplo, a prefeitura de Goiânia tentaram me matar no ninho. O que aconteceu? Eu sofri retaliações, vamos dizer assim, recados duros de que tem hierarquia. Só que isso me fortaleceu politicamente porque me trouxe mais para a realidade, para o senso de realidade e faz parte da minha formação política. Mas lá eu falei, opa, não é assim que eu tô pensando, o mundo político é diferente. Existe vaidade, existe ego, existe hierarquia e prego que se destaca toma Leva martelada. Então, por exemplo, no grupo da Prefeitura de Goiânia, me projetou, conheci muitas pessoas, sou eternamente grato. Mas se eu não tivesse a cabeça boa, ali findava a minha carreira pública. Porque tentaram me matar no ninho, tentaram me sufocar, tentaram me tirar da jogada, tentaram me tirar do jogo. E não deixaram eu crescer politicamente, mas sugar toda a minha competência técnica. Entendi. Vamos matar ele lá no ninho, mas vamos sugar o que ele pode dar de trabalho. E isso aconteceu. Só que hoje eu tenho a maturidade para não ter mágoa com ninguém, saber que faz parte do processo da minha formação política. Com certeza, eu achava que política podia se fazer, por exemplo, por rede social, que política você podia fazer sem dinheiro. Quando eu passei pelo grupo de Goiânia, prefeitura, eu dei uma boa sentada. Falei, opa, não é bem assim não. Agora eu tô entendendo o que é uma política de verdade. Lá foi um exemplo, e eu não tenho, assim... E na sua opinião, o que é a política de verdade? A política de verdade é o seguinte, você não pode desprezar quem tem experiência, quem tem mandato, quem tem, né, obviamente, um legado e uma história na política. Seja de mandato ou seja de trabalho, mandato, né? sem mandato, de história, com de conhecimento. História. Política, igual eu falei no começo, corroborando minha fala. Aquela pessoa que tem uma ascensão meteórica, a queda é meteórica. Mas vale a constância, solidez, base. Você conversar com o seu público, jamais abandonar a sua bandeira. Jamais ser um aventureiro de bandeiras. Fica no seu público ali, por exemplo. Agora, você também não pode dar amém para tudo que dizem. Porque, como eu disse, tentam te matar no ninho. Política é serviço prestado, reputação ilibada, porque eu acho que isso é difícil. É difícil. Pré-requisito, né? Mas é um pré-requisito para longevidade, porque gera credibilidade, né? Mas a política... ela não pode ser feita só por aventureiro e só por pessoas que fazem vídeo na internet ou ativistas políticos que jamais pediram um voto na rua. O político a soma dos dois, né? Mas eu acho também, eu vejo muito a relação das pessoas.
conheço muitos políticos e eu nunca vejo um político ir pra frente quando ele ganha um mandato e muda com as pessoas que estavam ao redor dela. Aí. Claro. Porque aí ela tem um mandato. Ela trata todo mundo ali como empregado, mas depois ela some. E você vê entendeu? aquela relação de emprego, aquela relação do seguinte: é uma relação de, vamos dizer, submissão. Que as pessoas se rebelam nos 6 anos antes da próxima eleição. É verdade. Agora, resumindo, se você falar pra mim assim, Vitor, resuma a política, eu vou seguir a escola de Iris Rezende Machado, eu vou seguir a escola de que um dia, pouco tempo antes dele falecer, eu tive a oportunidade de estar junto com ele falou pra mim, Vitor, 2 coisas. Política é sacerdócio. Política é chamado divino. Vocação. Se você quer Bonito ficar isso aí. rico, milionário e trilionário, continua advogado. Se você quer servir o povo, deixar o seu legado, se você quer, de alguma forma, fazer disso, fazer valer o seu chamado divino, porque Deus te dá, mas Deus te cobra logo ali na frente, entra pra política. Então, pra mim, política é o quê? Política é chamado divino, política é renúncia, sem dúvida nenhuma. Bonito isso, hein? É bonito. Mas talvez eu queira completar o que eu falei pra você ver que concorda. Quando a pessoa tem um mandato e ela se torna diferente com as pessoas que estão ao redor dela, ela tá fadada ao fracasso. Porque se você pegar pessoas, aí agora eu vou pegar aqui, ó. Iris, Marconi, Maguito. Quando essas pessoas se elegeram, elas tinham pessoas ali ao redor dela que ajudaram ela a se eleger, né? De igual forma, todas aquelas pessoas que estavam ali ao redor cresceram com eles. Viraram um grupo político. Se você viu o Iris tinha o Otoniel, o Iris tinha o Maguito, o Iris tinha fulano, o Iris tinha ciclano, o Iris tinha aquele Livro Luciano. Várias pessoas. Aí você tinha o Marconi. Senador. O Marconi tinha o Vec, o Marconi tinha o Vilas Boas. Tinha várias pessoas também que foram crescendo ali. E isso fortalece o político, entendeu? É o que você falou, é o grupo. Grupo, você tá formando seu grupo. Aí, quando a pessoa entra, meteoricamente, assim, sem nada, e ela não forma grupo, é muito difícil. É por isso, aí faz assim, ó, é aquela curva de ascensão e de decadência. Então, Mas uma pessoa que eu não entendo, que você conhece bem, é o delegado Valdir. Ele arrebenta de voto, né? Ele arrebenta. E ele trabalha, eu vejo aí que ele é um cara muito municipalista mesmo, assim, mas ele não tem grupo. é verdade. Isso não aí eu entendo concordo. ele. Não, isso é objeto de Mas é um debate. fenômeno novo das redes sociais. Não é só. Não, Não é. Não, ele roda. Porque- mas ele porque ele trabalha. já tá na terceira eleição. Eu trabalho com isso na agência. Ele faz um negócio extraordinário, que é engajamento. E o engajamento dele vem algo semelhante. Nacional, sabe quem faz bem isso? O presidente Bolsonaro. Que é aquela ideia o povo, a classe, vamos dizer, mais baixa, C, D, acompanha aquilo, gosta. Mas só eu acho compra O Valdir aquelas engraçado é que bandeiras. todas as pessoas que. Assim. Não, Não, mas, por exemplo, passado aqui, ó. ele não tava, e ele Vou abrir pra estourou de você aqui. novo. E é um fenômeno para ser estudado, Deixa eu te sabe por mostrar quê? aqui. Porque o Valdir é engraçado, né? Todas as pessoas que eu conheci que trabalharam ao redor dele, todas não estão com ele mais e saem falando mal. Então, assim, eu não sei, não conheço a realidade, mas é um fenômeno a ser estudado. Eu não vejo o Valdir, tipo assim, ninguém fala assim, ó, que ele ali é o João, ele é do grupo do Valdir. Não, é ele sozinho. Ele só. Tinha o Sulim. Eu ouvi você falando do Sulim. Mas eu acho que o Sulim Aqui, ó. também não tá Vamos mais lá. com ele. Abrir a rede do delegado Valdir. Número 1. O que tem aqui? Casinha de cachorro. Alguém com a casinha de cachorro, uma agressão a cachorro, por exemplo. Aí você vem aqui, conheça os valores dos recursos destinados aos municípios de Goiás. Isso aqui todo mundo faz, né? Paraná Pesquisa lidera. Isso aqui normal, mas deixa eu mostrar para vocês o que é o grande fator Valdir de popularidade. Isso aqui, ó. Um delegado federal, 2 vezes mais votados em Goiás. O que é o vídeo que ele posta? Doguinho não resistiu ao pacote de carne. População de São Estevão já sabe que não pode dar bobeira. É um meme. É um cachorro brigando com um saco de lixo. Então, isso fala com uma propriedade tão forte com a população, de uma forma... E o presidente Bolsonaro faz um pouco disso. Ele sai um pouco dessa esfera do institucional e vai pro popular. E o Valdir não popularesco. fica só nisso. Isso eu tenho que ressaltar. O homem ver? trabalha. Deixa eu ver Não, aqui. ele tenta. Isso Aí que eu ele junta falo. esses dois. Ele vem no primeiro. A primeira eleição dele, ele teve 45 mil votos. Ficou de suplente, 45 mil. Até assumiu alguns meses. Depois ele vem, arrebenta 278 mil, fez um trabalho consistente, municipalista, mas menos que agora.
arrebentou de novo o mesmo tanto de voto, 278 Foi. numa, eu falei assim, gente, todo mundo que votou nele votou de novo. E hoje, vamos supor, se ele quiser ser Ou deputado então federal outras hoje, pessoas. se ele, hoje, vamos supor que o Valdir, nossa, ele deu um problemaço, o marketing dele errou, ele começou a defender bandeiras que ele não defende. O que acontece? Hoje ele tiver a metade dos votos, ele é eleito. A metade. ainda leva. A Mas olha metade. aqui, ó, pra você ver, ó. Eu entrei de outro perfil meu aqui. Olha aqui, entrei pelo perfil da agência. Sabe quantos acessos teve o vídeo do cachorro roubando carne do motoboy? 47 mil acessos. Então, isso fala com o povo de uma forma assim. As pessoas morrem de rir e não sei o quê. Mas é que eu tem vejo em Goiás já tem Sabe quem- outras pessoas sabe quem iguais faz a isso? ele. Mas eu sabe quem faz isso? Tiririca. Foi eleito em São Paulo com a maior votação, talvez até tenha um recorde, não sei se... teve, na primeira eleição ele teve o recorde. eu não sei se ele manteve, acho Não, que o filho do Eduardo Bolsonaro Eduardo ganhou, Bolsonaro né? passou, né, ele, agora, né? com mais de 1 milhão de Mas votos. assim, você entra na rede do Tiririca, Mas piada o ele- tempo inteiro. O delegado Valdir, até ele já fazia isso antes de ser político, ele era delegado de polícia. Mediático. Ele ia pra TV Se Adorar, pra TV Anhanguera, entrevistava o bandido e fazia Não, aquela ele maluquice. prendeu uma mulher de cadeira de roda uma vez. Então, ele é folclórico. E a gente vive num país que o folclore é engraçado. e Aí, leva as aí uma coisas. questão de perfil, Inclusive, por o exemplo. delegado Valdir, se quiser vir aqui pra conversar. Vamos chamar ele também. Mas pra você ver, eu tento sempre entender política em vários países. Índia. Sabe quem é eleito na Índia? Apresentador de televisão e gente que é famoso na internet. Por quê? Porque Bollywood. é aquilo da... Mas eu vou ter um exemplo. Por os exemplo, americanos elegeram o Pronto. Schwarzenegger. Foi governador da Califórnia, Então, né? Mas você pega um Valdir, é um por fenômeno exemplo, eu sem- tenho uma questão de segmentação de público também, e Sim. o que ele quer para a política. Esse tipo de estratégia, até, assim, a minha humilde opinião e análise política até o presente momento, dá certo para parlamentar. É o que eu vou falar na sequência. Sim, no executivo ele, Não, ele tomou roda aí. Exatamente. Hoje, por exemplo, eu recebi uma amiga lá na agência, a gente falando isso. O delegado Valdir tem... Vou deixar público aí. Ele tem 300 mil pessoas que gostam dele e tem 1 milhão que não gostam. Então, quando você vai, por exemplo, para prefeito de Goiânia, a gente trabalhou com ele. Você estava naquela eleição que ele foi... Eu não participei da eleição, mas eu acompanhei. Foi de Ele saiu de 2016. líder para... Eu estava nesse marketing. O que Ele, aconteceu? não, ele começou em primeiro e ficou atrás do Vanderlan. Ele é uma aí foi máquina de tudo. conseguir rejeição. Então, é isso que eu te falei, é absolutamente verdadeiro. Ele tem 300 mil pessoas que gostam e 1 milhão que não gostam. Mas aquela é difícil eleição- ser prefeito de Goiânia assim. Aquela eleição dele foi um divisor de águas, porque ele parou de brigar com a imprensa dali pra frente, né? Porque antes ele Foi, brigava Marina muito. é prova viva. Vamos trazer o delegado Valdir. Mas voltando no Vitor aqui. Vitor, me diz aqui uma coisa. E a sua história nas comunicações? Porque você é um cara do rádio agora, você é um cara... Ué, assim, foi aquilo, tudo teve um começo, é Aí a engraçado. Marina, vocês começaram junto lá na Foi. Não, a gente- na rádio eu já tinha experiência, Foi rádio mas eu gospel, de né? programa A Marina foi já com ele. tinha, né? Eu não. Foi em 2016 que eu fui justamente falar, agora eu vou Final tentar de expor um 2016. pouco dessa questão jurídica. E acaba que, querendo ou não, juntou com a política e foi só o start. E eu costumo dizer uma coisa engraçada, João, Marina sabe disso também, tudo que é natural flui. Então parece que tem um dedo, né? E eu sou um homem de muita fé, né? De Deus lá em cima. Porque a política se juntou à questão jurídica, uma complementou a outra e eu fui começando a ter voz. Então, eu lembro até hoje o dia que eu recebi um convite para ir para a Interativa, que hoje já mudou o cenário, mas na época, líder de audiência. Papo Cabeça? Loucura! Eu ia poder DQD. que era o programa mais quente, né? Esquerda contra direita, debate, Era eu menino. Falei, forte caramba. Então eu tive que me estudar mais e tudo. Aí daí a pouco televisão, daí a pouco entrevista, daí a pouco sustentação oral em tribunal. Foi juntando. E isso teve um público que se interessou pelo que eu falava. E eu comecei a formar um nicho que eu comunico com eles juridicamente, comunico politicamente e foi tudo muito natural. Nunca forcei barra para abrir porta em local nenhum. Impressionante. E o Vitor tem uma característica muito boa dele, que ele fala o juridiquês de uma forma simples, né? Mas É difícil isso, né? Porque vocês dois são Mas advogados. é por causa A da... faculdade te faz ficar difícil, né? Mas Te uma ensina que é formação difícil. anterior dá uma melhorada, né? Quando você É. estuda direito, ser uma formação anterior, você fica com esse... Eu vim da administração de coisinha. empresas. Quando né? você já Pois tem é, uma formação, você melhora. Eu já percebi Quero também. voltar nisso. Você falou que veio da administração de empresas. Isso, eu fiz. A gente tava batendo bola e a Marina me disse, olha,
Você começou com a empresa, não foi isso? Eu fui empresário aos 18 anos. abri Conta uma pra gente empresa. essa história. Foi, eu Como é que abri, 18 anos. Então, eu peguei, entrei na administração de empresa. Engraçado, né? Porque eu não entendi o porquê que eu não passei para direito. Dentro da faculdade, sempre estudando, primeiro lugar, ou então entre os melhores, e todo mundo fala, não, isso aqui é Você fez tranquilo. vestibular onde? Fiz na UFMG, o primeiro que eu fiz quando eu saí do terceiro ano. Porque BH. chocou com Goiás. Falei, UFMG ou UFG? Eu falei, eu quero estudar na segunda maior universidade de direito pública do país, que só pede pro Lago de São Francisco, a Federal de Minas Gerais. E vinha me preparando para isso. E fiz uma base muito boa, sempre estudei muito, foi pronto. O pessoal falou, ó, uma vaga é dele. Aí, belezinha, fui Não cumprir passa- tabela, nem na primeira fase. Falei, meu Deus, o que é isso? Beleza, você não entende, menino, 17 anos, 16 anos de idade, né? E foi bem na época que, pela primeira vez na história, a Federal de Goiás abriu vestibular no meio do ano, em julho. Foi mesmo. E a única matéria de ciências humanas, lembro até hoje, 2010, era administração, que se aproximava um pouco do direito. Fiz administração. Pum, passei. Tranquilo, pé nas costas. Peraí, federal, administração de empresa? Não, vou entrar pra federal, faço cursinho mais 6 meses e faço direito no final do ano. Entrei na federal no meio do ano, 2010. Continuei estudando aqui, tranquilo e tal. Meio do ano, Federal de Goiás. Primeira fase pra direito. Beleza, tranquilo, sobrando, né? Segunda fase, saí confiante, passei. Saí o resultado do vestibular no final do ano. Fui o segundo na lista de espera. Nossa, não passou de novo. Não entrou. passei e fiquei como hoje o suplente. Por isso que eu falo, Suplente. tem muito mais derrota do que vitória. O primeiro foi chamado. E o segundo? Não foi. Não foi chamado. Nunca aconteceu isso, João. Sempre chama um sim. Nunca. Chama É. 5, chama 6. Nunca aconteceu Às vezes o pessoal isso. passa nas outras, né? Beleza. Falei, Deus, né? Eu sou, como eu repito, tenho muita fé. Deus sabe o que faz. Não é para eu ser advogado. Eu acho que é carreira mesmo no setor privado. Na época tava o auge, empreendedorismo, aquela coisa toda. Sim. E eu para frente. Estagiei aqui até hoje. Lembro, né? A Prime Tech, que é uma rede de computadores aqui, local. Estagiei, comecei a estagiar em 6 meses, eu virei gerente. Lembro até hoje. Eu tinha... Primeira assinatura da carteira, eu fiz 18 anos, dia 13 de julho, dia 15 de julho, eu tava com a carteira assinada, gerente de compras. Olha Aí só. eu falei, nossa, rapaz, eu vou ser promissor nessa área. Saí de lá, fui pra uma multinacional, fui pra Gerdau. Tudo isso dentro de um ano, né? Tudo muito rápido, geração Y, né? Aquela coisa doida. Aí passou um pouquinho, João, eu peguei e falei, não... Isso é 1 ano e meio, 2 anos na cabeça. Não, já tá pequeno pra mim. Eu quero abrir meu negócio. 18 anos, abri empresa. Né? Aí eu abri uma empresa, por óbvio, 18 anos de idade. As coisas não acontecem como você bem entende, né? E fui crescendo. Fundi com outra empresa de outros colegas da própria faculdade. E foi solidificando essa empresa. Que Empresa no de começo estava quê? dando errado. Cara, você sabe o Airbnb? Uhum. Aquele aplicativo que você... Conheço, sabe claro. o aplicativo Alugue Temporada, esses que você hoje não vai pro hotel, mas você vai e aluga pelo aplicativo? Sei. Nós fazíamos isso em 2011, cara. É Nossa. startup. É. 2011, só que não tinha aplicativo, né? Era um site, chamava Flats em Goiânia, Grupo A7. Isso era inimaginável, só tinha o nosso site no Centro-Oeste inteiro. O pessoal Eu tinha- ia pro flat, aí Não alugava ia com pro você. hotel, ia pro flat. Só que Hum. entrava no site, não tinha Airbnb, não tinha essas plataformas. Foi tendo ao longo do tempo. Uhum. E essa empresa foi crescendo. E, por óbvio, vieram ações trabalhistas. Quem que entrou contra ti? Foram 2 pessoas dos serviços gerais de uma pousada que nós arrendamos aqui em Goiânia. Nossa. De uma pousada. Aí as 2 pegaram e entraram, E lembra até ganharam, hoje, né? Obviamente. Ganharam. Porque trabalhista. E aí eu entrei, olhei, naquela época não tinha nem reforma ainda da É. CLT. Era Não tinha nem entrou, recurso. ganhou. Entrou, Continha nem ganhou, recurso, como diz o Wilson. Entrou, ganhou. Esquece, esquece. Não E tinha aí eu litigância peguei- de má fé. Eu contratei um advogado na época, eu lembro até hoje. E esse advogado cobrou de mim R$2.000 por cabeça. Só que a audiência, eu nem sabia disso na época, ele não fez defesa, não fez nada, ele só fez um acordo na Não. audiência. Então, se somar o tempo que nós ficamos na sala de audiência, uma seguida da outra, ficou no máximo 15 minutos. Não minto pra vocês, ficou 7 um, 7 outro. Falei, uai, esse cara Dinheiro vem, passa. ele ganha R$4.000 de mim, R$4.000 em 15 minutos? Tá errado, ele ganha muito mais do que eu, que sou o dono da empresa. Cacete, eu vou para a faculdade de Direito. Ué. Tem que aprender isso aqui. Eu mesmo vou defender as minhas ações dentro da minha empresa. Lembra até hoje. Ah, você foi tentar ser advogado para advogar para Pra empresa. empresa, não pensava em ser
Nossa, lembro até hoje. Como eu era já questão de aproveitamento de matéria, eu não fiz vestibular, né? O portador de diploma e tal. Não sei o quê. Primeira Mas você aula minha. concluiu a administração e na federal. Normalzinho. Concluí, já emendei uma na outra. Concluí na federal, tudo certo. Falei, agora eu já vou emendar no direito, tô novo. Concluí federal com 22 anos e já entrei direto na administração, no direito. Lembro até hoje. Primeira aula. Eu estou na PUC. Na PUC. Direito foi na PUC. Direito Civil 1. Professora Carmen. Foi o primeiro contato que eu tive com direito. Capacidade civil, né? A pessoa que é pessoa jurídica, pessoa física. Quando que você tem personalidade jurídica. Eu olhei Quando aquilo, morre, quando eu fiquei impressionado. Falei, meu Deus. Que mundo. Isso aqui que eu entendi. Isso é pra mim. Isso é pra mim, meu amigo. Isso aqui, eu quero ser um advogado. Eu quero ser junta política com Constituição Federal. Eu quero isso aqui pra mim. Lembro até hoje. Voltei pra empresa, conversei com meu sócio, vendi minha parte e falei, eu vou um dia viver do direito. Só que pra isso eu tenho que ganhar tempo. Porque eu não perdi. Aí eu entendi o porquê que eu não passei naquela faculdade, lá atrás. Entrei no direito com uma outra cabeça, João. Entrei com a cabeça de destruir livro, de ler livro, de desafiar professor, no bom sentido, de chegar preparado para a aula, em bater recordes dentro da faculdade, em fazer prova dos concursos mais concorridos, né? E ainda dentro da faculdade, e formar em menos tempo. E aí eu entendi o porquê que lá atrás eu tomei pau. E por que Deus me colocou numa situação mais maduro para fazer o direito. Resumindo, vendi minha parte na empresa, fui viver do direito, fiquei 4 anos, foi onde a Marina participou desse processo, dentro de um quarto, saía para comer, para beber e para ir para a faculdade, né? E tentando bater alguns recordes dentro da faculdade. E consegui. Que isso já me fez, graças a Deus, ter propriedade, autoridade, entre aspas, para falar na rádio, para conquistar meus clientes, não pedir a bênção para os grandes figurões aqui de Goiânia. O dia que eu falei, eu sou advogado eleitoralista, eu não pedi senha, eu não pedi bênção, não entrei no escritório. Eu, com a minha cara, fui conquistando clientes, grandes clientes, e meio que furei a fila, né? E aí foi embora. Vamos falar disso agora? Clientes. Como é que começou sua vida no direito eleitoral? Direito eleitoral, comecei advogando de graça, como qualquer outra área, né? Batendo em porta de partido e pedindo, por favor, eu quero advogar para vocês, deixa eu trabalhar. E assim foi. E eu escondo quando foi minha formação do direito, porque as pessoas acham que eu tenho mais experiência, né? Mas eu formei em 2019 no direito, né? Então eu não tenho... 3 aninhos só. Fez 3 anos agora. Posso nem concorrer a carga letiva no OAB, por exemplo. Eu meio que fez parte da minha estratégia esconder a minha formação. Vocês não vão achar, por exemplo, uma foto minha com diploma no meu feed. Né? Hoje eu posso dizer, mas enquanto eu estava conquistando mercado, eu não podia. Mas a eleição de 2020 foi um marco muito grande para mim. Né? Só que na mesma eleição que eu advoguei de graça, o negócio virou de uma forma tão grande que eu já não conseguia mais advogar para ninguém, porque eu consegui uma carteira grande de clientes. Já tinha mais demanda do que... Só que você sabe aquele cliente daquele partido pequeno lá na divisa com a Bahia, lá no interior de Goiás, a 600 quilômetros, que ninguém quer advogar para esse cara? Eu fui até lá. Eu rodei mais de 5, 6, 7 mil quilômetros na eleição de 2020. Você começou com quem? Pode Onde falar? eu me consolidei. Pode. Eu comecei em Nova Crixás advogando para um candidato a prefeito lá. Tenho a maior gratidão do mundo. Plínio, não? Não, foi o Maurivan que perdeu a eleição em 2020. Né? Mas eleitoral, contrato fechado e batido foi ele. Porque já tinha uma história, porque eu já era advogado do deputado que apoiava ele, então eu tinha essa credibilidade. Mas eleitoral, contrato batido e assinado, foi ele. Né? Então, ó, Nova Crixás, às vezes ninguém quer ir. Mas eu fui. E fala aqui pra gente, qual que é a sua relação com Mambaí? Você passa o dia inteiro falando mal dos políticos de Mambaí. Relação de amor. Hoje, hein, Marina? Não, ele passa o dia inteiro falando mal dos políticos de Mambaí. Lá é minha formação, minha base. Lá é minha relação de Sua família amor. é de lá. Mesmo. Eu acho que eu já fui nessa... Divisa com a Bahia. Não é? Não, divisa com a Bahia. Ixi, pô, você era tranquilo, tava lá todo final de semana. Divisa com a Bahia. Mambaí. Divisa com a Bahia, 600 quilômetros daqui. Perto ali de São Domingos, aquela região. Exatamente, Alvorada do Norte, Damianópolis, Mambaí, Posse, que é a capital do Nordeste goiano. É o Nordeste goiano em si. Trabalhei lá em São Domingos. São Domingos. Prefeito lá. Exatamente. Tem uma ação contra o prefeito de lá, que inclusive ele perdeu o prazo. E hoje os autos foram concluídos para o juiz decidir. Ação tributária. Eles perderam o prazo. Prefeito Cleito. Né? Eu não sei o nome do prefeito, de verdade. Tá. Mas entramos com a ação lá e o advogado, o procurador, perdeu o prazo.
Ação tributária, uma restituição que nós temos que fazer. Os autos voltaram hoje conclusos para a sentença do juiz, aí pra você ver. Eu rodo longe. E Mambaí é minha base política, profissional, sentimental, né? Minha família, meu lastro político. Lá, aonde eu tenho toda a minha referência política do que eu quero ser. O meu avô foi, né, o fundador da cidade, um dos primeiros prefeitos da cidade, e foi lá que com 5 anos de idade eu já bandeirava na rua, né, com um número de candidato, que sempre eram os meus parentes, que eu tomei amor pela política raiz mesmo. Fazer carreata, bandeira na rua, de você brigar por causa de política. Na época não tinha nem grupo de WhatsApp, mas dissolver grupo de WhatsApp por causa de política. Então, lá é a minha referência de política. Vitor, quem que é a sua referência política? Meu avô, que foi o prefeito de lá, que foi um dos fundadores da cidade, que faleceu tem um pouco mais de 3 meses, né? Mas é justamente lá em Mambaí que eu encontro toda a minha base política. Lá eu fui, o PhD de política foi lá. Política raiz, corpo a corpo, pedir voto. Não nasci lá. Então, quando você for eleito, você vai ser um político de Mambaí. Do Nordeste goiano, de Mambaí, sem dúvida nenhuma. Pena que lá não dá pra eleger um deputado estadual, né? Porque o colégio eleitoral é pequeno. Mas eu quero ser representante da região. Governador de Goiás, vindo do Nordeste goiano. De posse. A gente foi vice. Mas Poço tem 40 mil habitantes. Mas virou governador. Mas Poço tem 40 mil habitantes. Mambaí tem 10. É que na história de Goiás ele tá lá, foi governador. Então é isso, Vitor. Dá uma palavrinha final aí pra gente. O que você espera agora dessas eleições? Em quem que você vai votar? Espera aí um pouquinho, ainda tem mais um pouquinho, ainda tem 5 minutos. Mas eu não terminei. Eu quero que ele fale aqui em quem que ele vai votar aí no cenário nacional e no cenário estadual. E por quê? Mas termina falando também, claro, complementando isso tudo, claro. Clientes. Quem que são seus clientes? Bandeiras? Quem que você está trabalhando nesse momento? Meus clientes, eles são sempre políticos. Eles estão no meio da política. Eu advogo para partido político, eu advogo para políticos. Vou dar um exemplo aqui para vocês de um tipo de cliente que eu tenho, que está em alta, está nas redes. O Gustavo Gayer, por exemplo. A principal língua bolsonarista, blogger aqui do estado. Ele é meu cliente. Advogo para ele já faz tempo. Maravilha. Assim como... Vamos chamar você... Não, jamais. Não? Jamais. Eu gravei o programa de televisão dele. Jamais. Tem embates políticos com ele. Nós gravamos o programa do Gustavo. Embate político não, o cara quis me matar, lá. Entendeu? Então, tá vendo? Vamos trazer ele para resolver isso. Não é embate político, isso é crime. Embate pessoal, né? Ele é um cliente, vamos supor. Outro que é cliente, partido político. Então, advoguei para o PSL, para PSDB do interior, para PL. Então, assim, eu tenho diversos clientes nesse sentido, do cenário político, partidos políticos. Se for falar de candidato, vixe, o presidente da Câmara de Goiânia já foi meu cliente, vereador de Goiânia, deputados. Eu comecei lá com o Thiago Bernais, por exemplo, deputado Humberto Teófilo. Eu advogo para essa turma. Mas você não tem preconceito de ideologia, não, né? Se o cara do PT vier, se o cara do PCdoB vier... De forma alguma. O direito eu pratico no direito. Na legislação, eu estava falando isso com o meu sócio ontem. Ele ligou para mim e falou bem assim, Vitor, vem cá. O Lula te liga, Rodrigo. O Lula te liga. O Lula te liga e fala pra você defender uma ação dele. O que você faz? Eu? Na hora. Obrigado. Eu fui advogado de um ex-presidente. Que é isso aí? Eu tiro a ideologia um pouquinho de lado. Eu advogo. Eu sou advogado. Agora, o Vitor Hugo, político, ativista político, é outra coisa. Agora, advogado, eu advogo. E esse ativista, já tem bandeira? Perdão, eu não... Esse ativista... Eu tenho uma bandeira, eu sou liberal, eu luto pela... Ainda, o pessoal fala que eu não tenho um filho ainda, o pessoal fala que eu não tenho, assim, uma família constituída, que eu não sou um conservador. Não sou conservador. Hoje, a minha bandeira é o liberalismo econômico. Então, naturalmente, pelos embates jurídicos que eu já tive, qual que é a minha bandeira? Ela é reduzir ou matar, né, barrar imposto abusivo e ilegal. Você é um partido novo, você tem que ir pro partido novo. Eu tenho uns amigos no Partido Novo. Marina, eu não vou mentir pra você, eu já fui filiado ao Novo. Só que, como eu disse lá atrás, política é a arte do diálogo e você não pode desconsiderar a história política de outros. O Novo tem uma ideologia fantástica, mas nós estamos no Brasil, amigo. O Brasil é Esparta, é guerra, política não é... Ele é meio tipo ideal, né? Mas não, é ideal. Na Dinamarca, na Suécia, já fui filiado. Só que aquela ideia, que eu já falei para as próprias pessoas do Partido Novo, aquela ideia de eu não me misturo com políticos, eu sou do Novo, soa muito arrogante.
Soa uma né? prepotência muito grande. Aí, João Paulo, Você fecha quando o uma diálogo. pessoa do Novo fala isso, por exemplo, e aí onde eu sou um ferrenho crítico, já fui filiado, as bandeiras sim, as minhas bandeiras são as bandeiras do Novo. Mas quando eu vejo uma pessoa falando assim, ai, você é da velha política, eu olho pra ela e falo, você, amigo, que é do Novo, que veste de laranjinha e faz vídeo na internet, o que você já fez por Goiás? O que você já fez por Goiânia? Porque eu, que você tá falando aí que sou da velha política, já barrei alguns bilhões de impostos ilegais com ação judicial. Só que eu entrei com ação pelo PSL. O Novo não tem representante na Assembleia, logo não pode entrar com ação. Então, o Novo é fantástico na ideologia, mas isso aqui é Brasil. E a prepotência com que as pessoas do Novo se acham uns seres apolíticos ou superiores aos políticos, nunca pregaram um prego na barra de sabão por Goiânia ou por Goiás. Essa prepotência de eu sou do Novo, você não é, logo eu sou bom, você é ruim, comigo não cola. Porque a primeira coisa que eu pergunto, o que você já fez por Goiânia? Porque eu, que sou da velha política, só porque eu não tenho a pulseira laranja e a camisa laranja do Novo, eu já barrei alguns bilhões de impostos e já ajudei a eleger pessoas que dão vazão a ideias. Agora, você só faz vídeo na internet. Você só vai pro Vaca Brava entregar panfleto? Pra mim, isso é melhor do que outras pessoas da política. Por quê? Então, aí é onde eu acho que o Novo não é prático, o Novo não tem praticidade, nunca teve um representante aqui no estado de Goiás, nunca, tá? E por isso não dá vazão às suas ideias. E de não dar vazão à ideia, já basta o MBL, tá bom. Mas minhas duas perguntas aí pra finalizar. Quem que você vai apoiar nacional? Quem que você vai votar nacional e quem que você vai apoiar estadual? Estadual, você vê, como tudo é natural, né? Eu sou um ferrenho crítico do governo Ronaldo Caiado, com lealdade. Nunca entrei na casa dele, nunca falei da família dele, nem do caráter dele, com lealdade. Uhum. E fui um perseguidor nas pautas tributárias dele nos últimos 3 anos. Acho que pior do que eu, só os deputados da Assembleia mesmo. Hoje, eu sou procurador-geral em um município que tem um candidato, né, ao governo que pode tirar a eleição do Ronaldo Caiado, Gustavo Mendanha. Olha onde eu fui parar. Natural. Nunca bati na porta lá e pedi emprego. Foi o André Fortaleza, o presidente da Câmara, se Deus quiser um próximo prefeito aí da cidade, que um dia, num programa desse, me conheceu e me chamou. Olha o tanto que foi natural. Então, estou com Gustavo Mendanha para o governo. Acredito que ele bate sim a eleição pela rejeição ao governador, pela prepotência do governador e pelo fato do governador ainda achar que nós estamos na década de 10, em que, né, Goiás ainda tem dono, a minha polícia, o meu estado. Acho que não. Chegou, tá na hora disso, mas não. Acho que o Gustavo Mendanha ele vem para bater essa eleição. Cenário nacional, Marina, eu não vou mentir. Eu relutei muito para não votar no Bolsonaro. Não vou mentir. Eu ainda era um daqueles que levantava a bandeirinha da terceira via. Eu ainda era um daqueles que acreditava nessa terceira via. Porque o meu estilo é um pouquinho mais conciliador. Não vou mentir. É um estilo mais... não teve essa capacidade, não chega, não chegou. Né? Um estilo FHC, Fernando Henrique Cardoso, um cara do diálogo, Michel Temer. Que saudade do Michel Temer. Entendeu? Mas não ganhou essa viabilidade. Pelo, né, assim... Pelo cenário que está se desenhando, não vai ter jeito. É Bolsonaro no primeiro, segundo, porque não tem uma outra... Porque a sua rejeição ao Lula é maior. Não, bem mais, muito maior, bem maior. Então, não, Vitor, você vai votar satisfeito, feliz, alegre? Não vou. Mas para evitar um mal maior, de novo, eu vou pelo mal necessário, infelizmente. Entendi. É isso, né, Marina? É isso. Muito obrigada, Vitor, por ter estado aqui com a gente. Sempre bom conversar com você sobre todas essas questões. Agradecer nossos amigos patrocinadores, né, Marina? Nossa, não falei dos nossos patrocinadores. Vai passar aqui. Vamos ver quem é o primeiro. Vai passar aí, Thiago? Cadê? Jornal Hora Extra. Conhece esse jornal? Melhor jornal. Fez uma matéria sobre Mambaí uma vez, você lembra? Fez. Fez sobre mim. Mas nossa agência. digital, nossa agência aqui que faz as nossas redes sociais. E o Portal Gol. Vocês conhecem o Portal Gol? Portal nosso aí, parceiro também. Eu gostei dessa logomarca, viu? E o Jus Real. Você já escreveu pro Jus Real? Não. Você precisa escrever pro Jus Real. Ele vem aqui para concorrer com Rota. O Rota Jurídica. Jus Real. Jus Real. Não, deixa eu escrever, gente. Fala a matéria de direito eleitoral lá e política. É um portal especificamente com notícias de advogado. Que coisa boa. Apoiando a gente. E a Núcleo Gov, que é nossa patrocinadora também, que vai entrar aí a partir do mesmo. Já fizeram o Pix, é verdade. Já fizeram o Pix, gente, a Núcleo Gov. Tá bom? Um abraço a todos. Agradecer o Tiago, Samuel pessoal do e o staff, todo mundo que Henrique. está aqui nos acompanhando. Aqui da Everest, né?
próxima patrocinadora nossa Tem que também. patrocinar a gente aqui também. Um abraço a todos, então. Foi um prazer, foi uma honra. Obrigado, viu, Obrigado. gente? Fantástico aqui o projeto. Me chama mais vezes. Eu amo ter Vamos. voz. Sem dúvida. Obrigadão, abraço. Deixa eu... Oi, bebê. Aqui. Aí. Vou te mandar um E aí? negócio do Jus Ficou Real. bacana? O Jus Real é meu e do meu irmão. Tá a gente tá doido, montando.